Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Espírita Amor e Caridade. E hoje, aqui o nosso convidado, professor Marco Júvia, né? Já aí podemos dizer, participando diretamente do movimento espírita, aqui de Teresópolis, né? Então, é o nosso convidado de hoje para a gente tratar aqui de mais um ensinamento de Jesus, não é? Que sabemos, que todos, a maioria, vamos botar assim, dos ensinamentos de Jesus, que nós denominamos passagens evangélicas, né? As parábolas, está embutido ali, nós sabemos, né? O simbolismo, as metáforas, né? Alegorias. Então, a gente precisa aprofundar o bisturi, inclusive da imortalidade da reencarnação, para podermos entender o que Jesus aí, na maioria dos textos evangélicos, né? Porque Jesus se dirigia, a mensagem, né, é dirigida, na realidade, para o espírito imortal, né, que todos nós somos. Então, mais uma vez, estamos aí agradecidos ao nosso companheiro, nosso professor Marco Júvia, sempre aí atendendo, né, o nosso chamado, para colaborar aqui, que é um estudo para a nossa reflexão, né, que nós colocamos hoje aí, o significado desse ensinamento, né, de Jesus, para não só aqueles discípulos ali presentes, a esse momento que ele narrou essa situação, mas também atualíssimo, para trazermos esses ensinamentos para a atualidade. Bom, então, para darmos início, nós vamos ler uma página, como sempre fazemos, da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. É o que Jesus veio nos trazer, né? A lei de amor. E assim, meus amigos, eu convido a todos a elevar seus pensamentos, todos nós, nossos pensamentos, agora a Jesus, o meigo Rabi, como sempre evocando e pedindo a ele as suas bênçãos, a sua luz, o seu amor, para com todos nós, porque ele é a representação máxima do amor divino nesse planeta. Esse amor com paixão, esse amor misericordioso. E assim, quando abrimos as páginas do Evangelho, do seu Evangelho, pedimos sempre a inspiração e a intuição para extrairmos daí os verdadeiros ensinamentos, aquilo que realmente ele quis passar para todos nós, para toda a humanidade. E é sobre as bênçãos dele, dessa espiritualidade amiga, que damos assim por iniciado o nosso programa espírita de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes de adentrarmos aí diretamente ao nosso tema de hoje, nós, agora, a partir deste ano, já no finalzinho do ano passado, não é? Nós agora estamos
sendo assistidos também em Petrópolis, cidade de Petrópolis, né? Pelo canal 38.3 da mesma distribuidora aqui de Teresópolis, da Speed Faber. E também para a cidade de Nova Friburgo, pelo canal 39.4, também pela mesma distribuidora, Speed Faber. São José do Vale do Rio Preto, lá a distribuidora é a GESAT, canal 19. E aqui em Teresópolis, né, pelo canal TV Cidade, pelo canal 9.1 e 14.2, todas elas sendo transmitidas em HD. E assim, para entrarmos no nosso assunto, né? E outra, todas as dúvidas, né? Nós estamos aí, olha, colocamos na tela o Zap, o número do nosso telefone, do WhatsApp, enfim. Podem enviar para aí as perguntas, né? As dúvidas, a colaboração também aí no programa, no tema de hoje, e depois nós vamos responder, tá? Com certeza. Todas as indagações aí. Então, antes de passar ao Marcos, nós de onde tiramos, né? Aí essa passagem que é importante para a gente. Naturalmente, ele deve ter separado esta passagem lá, mas para poder passar para ele, eu já leio esta passagem, né, que encontra-se lá em Mateus 22, 17 a 22. Não é? Então, gente, temos que sempre entender o contexto, não é? Não é o texto, o contexto, né, professor? De como Jesus, numa situação, naquela época, demasiadamente tensa e perigosa, né? Então, nós precisamos entender essa resposta, e até hoje nós não percebemos a grandeza dessa resposta de Jesus, que fez calar justamente a malícia daqueles que os interpretaram. Então, o que acontece? Embora Jesus tenha permanecido a maior parte de seu missionato na Galileia, justamente para evitar as perseguições movidas pelos rabinos do Templo de Jerusalém, esteve por diversas vezes na Judéia, e foi necessário, muitas vezes, confrontá-los, em mais de uma ocasião. E uma delas é conhecido o ardil que lhe foi preparado para ser acusado de conspiração contra o império, que essa era a intenção, né? Caso condenasse o pagamento do tributo ou se concordasse, ficaria contra a opinião pública judaica. Assim, perguntaram-lhe os fariseus: é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Isso aí o Marcos Gil vai nos explicar. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então, Jesus lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando-os, se retiraram. Bom, aí é o texto. Vamos ver, demos simplesmente uma ideia, né, de como ocorreu, né, essa interpelação aí de Jesus. Foi justamente na Judéia. E agora a gente extrair daí o que Jesus, naquela situação embaraçosa, que seria embaraçosa para qualquer um de nós, com certeza sairíamos presos. Mas Jesus é o sábio dos sábios, não é isso, Marcos? Então, Perfeito. Vamos lá. E você foi muito feliz, né, ao dizer que é uma passagem atualíssima.
Esse mês a gente tem que fazer a continha lá com o Leão, Juarez. Meu amigo. Já estou juntando Tem já. César o que é de César, meu amigo. Não vai poder fugir, não. Não tem Isso é como. antigo, rapaz. Isso é milenar. É verdade. Tem gente arquitetando planos matemáticos, equações mirabolantes para fugir do Leão, para fugir de César, mas, meu amigo, é melhor dar a César o que é de César. Você vê como é que isso é antigo, né, rapaz? E naquela época, né, os fariseus adoravam pegar Jesus em armadilhas, mas muito bem trabalhadas, né? Mas Jesus conhecia essa turba, Jesus conhecia esse pessoal. E quando os fariseus se coligavam aos herodianos, os discípulos lá, os companheiros lá, discípulos de Herodes, aí era pior. Ah, rapaz, não faltava criatividade para pegar Jesus em várias armadilhas. O Evangelho está cheio de exemplos. Essa foi uma delas. Né? Junto com os herodianos, eles fizeram essa pergunta. E olha só, se Jesus respondesse sim ou não, não importa se era sim ou não, ele ia cair na armadilha. Qualquer resposta que nós daríamos naquela hora, a gente ia cair na armadilha. Só que Jesus é Jesus, né? Não é verdade. Rapaz, Jesus é uma pessoa maravilhosa e nos dá ensinamentos filosóficos, aproveitando o dia a dia da sociedade. Você vê até nas parábolas, né? Ele pega situações do dia a dia, não é coisa assim mirabolantes, né? Bichinho falando com nuvem, né? Árvore falando com plantio, não. Era pessoas daquela época, situações daquela época e tudo que ele podia aproveitar para exemplificar o trabalho do amor ao próximo, que é aonde nós vamos chegar. Porque se a gente pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, esse item de Mateus está exatamente lá, no capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Porque se você quer o bem do outro, você tem que fazer tudo para atender aquela criatura, né? E a gente vai ver aqui que o pagamento dos tributos, e o texto que você leu tem uma tradução que é igual à minha, você fala dinheiro, né? Tinha que ver um dinheiro, mas era um denário. Era a moeda, o níquel da época lá, a moedinha que eles tinham lá, né? E sempre a moeda tinha, de um lado, o César romano, né? O imperador. Se aquele César viesse a falecer, outra moeda era cunhada para mostrar, né, o poder de César, né? E com isso, Jesus nos deu uma lição bem significativa. Por quê? Porque Jesus conhecia a malícia, né? Conhecia a malícia daquela época. E os pagamentos dos tributos, que eram obrigatoriamente pagos aos cofres públicos, e isso Roma não abria mão. Aliás, já que a gente está contextualizando o pessoal, eu gosto muito de ler a vida de Jesus, como era naquela época, o aspecto social, econômico, político, para a gente entender a situação em que Jesus estava envolvido. E vou te falar, Juarez, os melhores livros sobre isso são os livros dos nossos irmãos evangélicos. Tem um maravilhoso, A Vida na Época de Jesus, que é maravilhoso. É um livro de um pastor inglês, se não me engano, né? Eu acho que não existe mais à venda no Brasil. E quando eu estava na Mocidade Espírita, da casa de Eurípides Barçanufo, da onde eu vim lá do Rio de Janeiro, para estar aqui com vocês em Teresópolis, eu fui agraciado com esse livro de um companheiro nosso, eu posso dizer, o meu evangelizador. E lá mostrava como as coisas funcionavam, politicamente, economicamente, socialmente. E o tributo era fundamental para Roma,
Por quê? Não é por acaso que Herodes, a turma de Herodes está envolvido nisso aí, não. Por quê? Porque quando Roma invadia uma região, dominava aquela região, ele chamava o imperador, ou o príncipe, ou a rainha daquela região e falava assim: olha, nós dominamos o seu povo, vocês são nossos escravos. Agora, eu posso te dar toda, vamos dizer assim, a mordomia que você tinha antes de ser invadido, contanto que me dê, aí davam os valores do tributo. Esse cálculo era anual, mas era pescado mensalmente, a gente sabe disso. E dizia assim: se você me enganar, se você desviar o ouro, a riqueza do teu país, nos ludibriando, você será morto. Nós vamos te matar. Mas enquanto você cumprir o tratado aí dos tributos, você vai continuar a governar. É aquele negócio, né? Rainha, entre aspas, né? No papel. Mas, olha, a gente te mantém vivo, você vai ter todos os teus prazeres, todas as... regalias aí, né? Regalias do poder. Regalias, né? E assim foi, com todo o lugar. E lá, na Judéia, não foi diferente. Tanto que as pessoas mais ricas daqueles irmãos de Jesus, daquela época de Jesus, eram aqueles cobradores de impostos, os publicanos. E o povo judeu tinha uma raiva deles. Porque você, meu irmão, você está me roubando para dar para um inimigo. Eles eram... E a história de Mateus é maravilhosa, né? Em relação a isso. É verdade. Cobrador de impostos de Herodes, para chegar a Roma. E ele era um homem riquíssimo. E quando conhece Jesus, quando conhece o seu evangelho, ele devolve tudo e paga em dobro, em triplo, aquilo que ele tinha tirado de outrem. Então, isso é para a gente entender bem, né? Então, pagar imposto era pena de morte para quem não fizesse, né? Porque era obrigado, né, mesmo, né? Era por força da lei romana, sim. Não é isso? Sim. Foi da lei romana. Então, eles tinham que pagar, né? Então, dar a César o que é de César precisa ser entendido hoje, contextualizando e trazendo para hoje as nossas obrigações de cidadãos, como eles tinham lá. Tudo bem, lá eles eram obrigados. Mas cá para nós, a gente também, de uma maneira ou de outra, se não pagar, vai preso. Pô. Se o leão descobrir que você está tirando, você vai. Você tá mal, cara. Não mudou não, recebe. Agora você recebe a multa pelo correio. Pelo correio. Lá não tinha isso, não. Não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não. O cara ia lá na tua casa e te levava preso. Agora, para você ver, olha aquilo que eu falo para a garotada da mocidade aqui. Só mudou o cenário. Os homens ainda são os mesmos. Só mudou o cenário, né? E há de você não pagar. Então, você vai pagar como cidadão que você é, ora. Né? Você vai cumprir a sua obrigação de cidadão, fazendo a parte que nos compete, né? Dentro dessa, vamos dizer, lei de amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a nós mesmos. Por isso que está no capítulo 11 do Evangelho. Né? Mas é muito interessante a gente ler as entrelinhas, porque com toda a sabedoria de Jesus, né, com o discernimento do Mestre Jesus, ele transforma aquela armadilha que a gente ia cair. Eu falei para você no início, Marcos, eu falei para você no início, se tivessem colocado para nós essa questão, a gente ia sair dali preso. Claro, a gente não tinha essa sabedoria, né, de Jesus. Essa sabedoria. Armadilha. Então, ele transforma, Juarez, a armadilha
e uma lição poderosíssima É sobre verdade. as responsabilidades que nós temos como civis e como seres espirituais, Perfeito. imortais que nós somos. Porque nós, espíritas, sabemos que a morte não existe. E se hoje você tentar ludibriar uma lei, seja a lei do homem, eu vou fazer isso, mas ninguém vai saber. Eu vou fazer tão bem feito que eu vou continuar a viver na corrupção sem ser pego. Na lei do homem. Mas na lei de Deus você vai ter que responder. Então, Jesus diz que nós temos que ser sempre criaturas éticas, mesmo que ninguém esteja te vendo. É verdade. Não importa se ninguém te viu. Importante que você sabe o que você está fazendo. Porque lá na frente, a lei de ação e reação, a gente sabe que é implacável, vai cobrar da gente. E, às vezes, Juarez, não precisa nem esperar reencarnar. É nessa mesma vida. Você não conhece, todo mundo aqui que está nos vendo, né? Que vai nos ver também nas reprises do nosso programa, todo mundo conhece aquelas pessoas que tiveram tudo na vida e, de uma hora para outra, perderam tudo. Perderam tudo. E quando você vai ver, né, lá na erraticidade, o motivo daquilo tudo, lá atrás, não precisa ser muito, muito lá atrás, não. Tem uma explicação para tudo isso. Sim, sem dúvida. Então, Sem dúvida. Às vezes, nessa mesma encarnação que acontecem os reveses em função da ganância, da vaidade, de deter o poder, da riqueza. Aquela máxima que eu escuto desde pequenininho com meus pais: dê poder e riqueza que você vai conhecer a pessoa. Dê poder para ela, dê ouro para ela, você vai ver quem ela é. Isso, sem dúvida. Sem dúvida. E você colocou. E é o grande desafio ainda, né, Marcos? Para o espírito aqui encarnado num planeta de expiações e provas. É quando ele detém um certo poder e riqueza transitória, que é isso que a gente doutrina espírita, tudo é passageiro. Não é? Mas nós nos apegamos, achamos que realmente somos ricos e poderosos, mas tudo vai ficar por aí, né, meu amigo? Tudo vai ficar. Tudo aqui é impermanente. Tudo aqui na matéria é impermanente, não é verdade? Mas é interessante, não é? Não é verdade? Então, agora nós estamos vendo aí, né? Aliás, é um tema atual, nós estamos observando aí, né? As taxas aí para todo lado, tributando tudo. Bom, tributações, taxas, impostos, mesmo. Tarifas que estão tarifas. Bom, apesar, né, aqui para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, apesar, nós temos que dar a César o que é de César. Não obstante, eu brinquei outro dia, né, com o meu contador lá, que faz a minha declaração de renda, né, e a contabilidade da minha empresa. Eu falei, ele estuda os livros espíritas também, eu sempre dou de presente lá a ele, né, um livrozinho. Eu falei, meu amigo, a questão é o seguinte: devemos dar a César o que é de César, Jesus disse. A questão é que o César está com uma sede, uma goela tão larga que não se sacia de jeito nenhum. Aí ele morreu de rir, né? Bom, mas é interessante, mesmo aquele povo, na época, conforme você relatou muito bem, sendo escravizado, que era isso, escravizado pelo Império Romano, né? Ali, Jesus disse, olha, dá a César o que é de César. Porque nós vamos voltar para o segundo bloco, que para nós o mais importante é o que ele acrescentou. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu pergunto a todos aqueles que estejam sintonizados conosco, que no segundo bloco o nosso companheiro
vai nos trazer o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que devemos dar a Deus? Não é, Marcos? Para nós fazer essa reflexão. Então, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo e retornaremos dando aí continuidade a esse nosso estudo de hoje. Combinado. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando aí, né, o nosso programa de hoje com o tema o pagamento do tributo a César. Então, nessa primeira parte, o nosso companheiro professor Marcos Juve colocou muito bem, não é? Que é o nosso dever de cidadão e devemos cumpri-lo, né? Agora tem essa parte que é a mais importante desse ensinamento, que é o que ele já me tocou, deu uma palhinha para nós, que é a parte espiritual, não é isso, Marcos? Essa é para a gente buscar, né? Se você me permite, Juarez, antes Sim. de entrar nessa parte espiritual, porque o primeiro momento aí voou, né? Quando eu vi, já tinha passado aí os 25 minutos. Foi rápido. Voou de uma maneira maravilhosa. Esse é sinal que Muito está legal, né? Tá bom. Também. Mas eu ia comentar, dentro desse livrinho evangélico da vida de Jesus, da época dele, os tipos de impostos que existiam naquela época. Só para o pessoal saber que não era só um imposto. Eram vários. Se corresse daqui, tinha que pagar do outro. Não tinha como fugir. Né? Tinha o chamado tributo de captação, que era feito a partir do censo. Por isso que, quando Jesus nasceu, estava sendo feito um censo, né, naquela área ali. Por quê? Porque era um imposto pago por cabeça, pelos homens. Né? Todos os judeus, até uma certa idade, tinham que pagar anualmente ao Império Romano um determinado valor em denários, né, que era a moeda romana. Então, por isso é que tinha os censos, para captação de recursos ao governo romano. O outro era sobre propriedade. Então, o teu IPTU já tinha também naquela época. Você tinha que pagar sobre propriedades, né? Sobre a tua terra, né? E era cobrado regularmente para financiar o governo e o exército romano.
E os impostos comerciais, Já tinha que isso. incluíam taxas sobre transações comerciais, pedágios, já existia naquela época, mercados, alfândega. Então, minha gente, fica claro que se Jesus dissesse sim ou não, ele cairia naquela pegadinha, como a gente comentou aqui no primeiro momento, porque se ele dissesse sim, Juarez, ele alienaria, vamos dizer assim, os judeus que odiavam o domínio romano e seria condenado. Você não pode pagar, você não deve pagar. Opa, então vamos pegar esse cara. Esse cara está indo contra o domínio de Roma, o domínio de César. E se ele dissesse não, poderia também ser incitado de rebelião contra Roma. Então, era uma armadilha bem astuta. Mas aonde é que Jesus queria chegar com essas reflexões, que só depois de muito tempo a gente começou a entender a importância da doutrina espírita levantar o véu da verdade, mostrando para nós o significado das palavras de Jesus, que foram algumas mal traduzidas, mal interpretadas, mutiladas, né? De forma proposital, para o bel prazer de poucos que dominavam através da religião aquelas pessoas mais simples, mais humildes do nosso planeta. A importância da doutrina é essa. Inclusive nas parábolas, né? Levando para nós o significado das parábolas. Né? E Jesus, evidentemente, ele não poderia tomar partido numa questão política local, que era como é que ele é, não é verdade? E aí, ele vivia no mundo, mas ele sabia se conduzir, né, naquele mundo. Sem dúvida. Ele sabia que tinha que respeitar as leis, os governantes. Ele nunca afrontou ninguém. Nunca afrontou ninguém. Então, voltando aí para a tua pergunta, no finalzinho do primeiro momento, essa resposta de Jesus nos ensina que devemos ter equilíbrio entre o temporal e o espiritual, entre o momento que nós vivemos e também pensar nas responsabilidades espirituais, além das terrenas, que coexistem. Nós não podemos parar de trabalhar, de produzir, de tentar trazer uma melhor qualidade de vida para o nosso país em função de ficar louvando a Deus. Né? Podemos fazer as duas coisas. Podemos ter a responsabilidade terrena de trabalhar, de conseguir alimentar a nossa família, de se transportar e etc. E também da parte espiritual. Então, devemos cumprir nossas obrigações cívicas, mas nossa devoção a Deus deve estar acima de tudo. É como está escrito lá em Romanos, né? Em Romanos. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Estava Paulo já falando isso aí. Então, esses deveres cívicos não excluem a nossa devoção a Deus. Né? E Jesus lembra sempre isso. Que servir a Deus não nos isenta de cumprir nossas responsabilidades civis. Ele sempre lembra isso em todas as cidades que entrava, né? Obedecia ao sinédrio, né? Nunca disse para ninguém, esquece esses caras, não vá mais ao sinédrio. Não, ele continuava a incentivar aquelas pessoas continuassem a ir no sinédrio, né? E quando ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ensinou a gente a viver com integridade, com responsabilidade, com ética, sem ter aquele problema de botar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir, porque nós temos que honrar as nossas obrigações aqui na Terra,
né? Enquanto mantemos a nossa fidelidade a Deus, não tem problema nenhum. Isso é uma lição eterna de equilíbrio, de sabedoria, que devemos aplicar em nossas vidas diariamente. Talvez aí que esteja o ponto da questão, o equilíbrio. Muitos não estão sabendo a dosagem, né? Como o Mateus nos ensina, Juarez. Eu acho que o problema aí é saber esse equilíbrio. Não na ponta de uma corda e nem na ponta da outra, nem 0, nem 800. Eu acho que tem que ficar bem claro isso aí. E também, sobre a ótica, que a gente pode ter um outro ponto de vista, também do dar a Deus o que é de Deus, ele aqui, Jesus separa muito bem que Deus não precisa de dinheiro. Começa por aí. Nós vamos pagar o tributo a César. César significa hoje o mundo, os governos, não é? Que, claro, nós como cidadãos temos, cada um colaborar, né, com o seu tributo para a manutenção que nós vemos aí, né, de escolas, hospitais públicos, enfim, todo esse trabalho que junta, bom, pelo menos, né, na teoria, esses impostos, esses tributos que todos nós, cidadãos, pagamos, deveriam ser canalizados, pelo menos, por aqueles que estão aí na base da pirâmide, precisando de atendimento médico, melhorando as escolas, a educação. Se não fazem, o problema é deles. Nós façamos a nossa parte. Perfeito, Marcos? Exatamente isso. Vamos fazer a nossa parte. Não é isso? Muitos questionam isso. Mas esse pessoal não está aplicando na saúde, na educação. Na época de Jesus se falava isso também. Mesma coisa. Onde eles estão botando o nosso dinheiro? Aí eu lembro o Chico Xavier. Quando o Chico Xavier, na rua, andando com os companheiros, distribuindo lá os mantimentos, seus pães, né? E dava assim, umas moedinhas. Naquela época era uma nota de um cruzeiro, assim, estava lá. Quando ele não tinha, pediu o pessoal lá, dá uma notinha aí. Aí falou, mas Chico, você sabe que esse cara aí, ele vai comprar cigarro, rapaz. O outro falava, ele vai comprar cachaça. Chico, esse cara vai comprar cigarro. Você está dando dinheiro para alimentar o vício dele, Chico. Olha, aí o Chico falava assim, olha, meu irmão, eu estou fazendo a minha parte. Se ele vai usar para outros fins, o problema é dele, não é meu. E outra do Chico, quando o Chico, certa vez, foi arguído sobre a corrupção, isso na década de 80 do nosso país. Meados da década de 80. Ele disse que esses espíritos que preferiram tomar esse caminho com o seu livre-arbítrio eram espíritos que se prepararam para ajudar a tornar o Brasil o coração do mundo, pátria do Evangelho. Eles tiveram um planejamento reencarnatório voltado para isso. Mas é aquele lance do poder, né, Juarez? Sentir o gosto do poder, da riqueza. E tudo aquilo que eles planejaram na erraticidade se perdeu. E aí, nós estamos passando por um momento, né, Marcos, de testemunhos, né? E assim, tendo oportunidade de muitas situações que fracassamos em existências pretéritas, estamos tendo aqui novamente uma oportunidade de superar essas tendências, né? Esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho. Mas eu costumo ressaltar que muitos têm conseguido superar, estão conseguindo vencer essas tendências. E outros, não, nem tanto. Infelizmente, não. Não é? Então, eu tenho uma boa notícia. Te trago uma boa notícia. A espiritualidade maior nos informa que, nesse momento de transição para regeneração, né, de provas e expiações para a regeneração, uma leva de espíritos elevados, de forma moral e ética, estarão reencarnando em todo o planeta, em especial no nosso Brasil,
para alavancar essa proposta que não é nossa, é de Jesus, coração do mundo, pátria do Evangelho. E uma nova onda de espíritos do bem vão estar em todos os postos de comando do planeta, do nosso Brasil também. Nos ministérios, nos postos de saúde, na área jurídica, na educação. Olha, que lenitivo. Talvez a gente não veja isso, né, Juarez? A gente, eu espero ver, hein, Marcos? Olha, eu espero ver. Eu espero ficar por aqui. Eu espero ver. Eu uma além, mas se eu puder ficar... Né, mas bem, como diz o Haroldo Dutra, né, a turma do alto escalão que vai chegar, que está chegando. Não é verdade? Para suavizar um pouco essa nossa transição, porque ele, aliás, num comentário, aliás, numa palestra dele, ele entendeu, primeiro foram os endividados, espíritos que estavam séculos e séculos em regiões umbralinas, de dor e sofrimento, estão todos tendo a oportunidade, né, de se modificar, enfim. Agora, muitos, nós sabemos, que permanecem renitentes, recalcitrantes no mal, não é isso? Aí, na corrupção, na violência, no assassinato, muitos destes, já não retornarão mais a reencarnar nesse planeta, perfeito? E aí estão vindo esses espíritos, já de uma gradação, né, que você falou aí muito bem, da ética e da moral, para poder impulsionar, né, o planeta, porque ele tem aí também na escala dos mundos, né, a hierarquia. Temos aí. Então, ele está se preparando para ascender esse nível que nós chamamos mundo regenerado. Para isso, meus irmãos e irmãs, precisamos trabalhar, em primeiro lugar, a nossa regeneração. Porque, se não nos regenerarmos, como teremos condições? É aquilo que Jesus disse, a veste nupcial. Nós temos que nos iluminar por dentro. A iluminação é a prática do bem, para termos condições de reencarnar nesse planeta. É por isso que eu falei, estou me esforçando para não mudar, para não ser transferido. Entendeu? Mas tudo vai depender de cada um de nós, certo? A transição, ela se fará. Isso é líquido e certo. Nós sabemos disso. O mundo ele vai se preparando para ascender a hierarquia dos mundos. Agora, os espíritos que o habitam, aí tem que se preparar individualmente, mudando o nosso padrão vibratório, certo? Mudando em que sentido? Mais solidários, mais fraternos, mais amorosos, uns para com os outros. Olha, nós estamos no 3º milênio. Gente, as bombas continuam a cair. Sim. Sobre hospitais, sobre creches, matando crianças, idosos. Matando. Extinguindo o corpo físico, nós sabemos. Mas tudo dentro desse resgate doloroso que o espírito, às vezes, precisa passar para aprender. E o que precisamos aprender, muitas vezes, com essas expiações dolorosas, é que o mal faz mal a nós mesmos. Quando praticamos o mal, nós estamos fazendo este mal a nós mesmos. Então, por isso que Jesus, como mestre, né, deu essa resposta aqui, e importante, de que Deus espera que nós possamos oferecer a Ele? É o nosso melhoramento moral. É isso que Ele espera de cada um. Dai a Deus o que é de Deus. Então, nós dar a Deus é isso, é procurarmos o nosso melhoramento dia a dia. E sermos espíritos melhores, filhos mais obedientes às suas leis. É isso. É o doar a Deus. E, como você colocou muito bem, o equilíbrio. Não é? É por isso que Jesus nos diz que esse equilíbrio é que faz... Ó, nós estamos num corpo físico.
precisamos de coisas materiais para a manutenção desse corpo físico. Então, é natural o trabalho, o esforço nosso aqui, não é? Todo o trabalho útil, né, como diz lá a nossa doutrina espírita, né, ele faz parte desse processo nosso de aprendizado. Mas não esquecer o dar a Deus é o nosso melhoramento, educando nossos sentimentos. É isso que Deus espera de receber de nós. Primeiro, a obediência, porque nós ainda somos rebeldes às suas leis. Continuamos, né Marco Júlio? Continuamos rebeldes, né? E você falou muito bem. Foi dada a oportunidade a esses espíritos ainda, intransigentes, que trazem ainda o ódio, a violência no coração, o prazer de sonegar para enriquecer, né? O homem velho, né? O famoso homem velho que ainda habita em nós. Foi dada essa oportunidade. E como a gente vê aí nas mídias, muitos estão fracassando. Muitos estão fracassando. Vão repetir de ano, como já repetiram várias vezes. Só que tem um detalhe, Joel. Eles vão repetir de ano, vão ter que fazer aquela série de novo, só que no planeta Terra não terá mais a série que eles terão que repetir. Essa foi boa. Eles essa vão para outro orbe, em situações piores do que aqui estavam. Viu o pessoal lá de Capela como chegou aqui, né? É verdade, é verdade. Choro e ranger de dentes, né? Ele sentiu perdido um paraíso para viver num planeta como o nosso, ainda primitivo, extremamente brutalizado pela ignorância. É mais ou menos o que vai acontecer. O cara vai repetir a 5ª série numa outra escola, com outro planeta. Então, minha gente, nós vamos aqui agora passar o intervalo, né, da nossa segunda parte, retornando, né, aqui a parte final, que está passando rápido mais o tempo, olha aí. Então, nós vamos fazer um pequeno comentário, mas passar para o Marco Júlio, para ele encaminhando, né, aí as suas considerações a respeito do tema de hoje, e no finalzinho, faltando aí uns 3 minutos, ele faz a nossa prece de encerramento, tá ok? Então vamos ao nosso intervalo. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas,
legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, chegando agora aí, caminhando já uns 10 minutos para a nossa parte final, a missão do Cristo não era enfrentar o Império Romano, mas legar-nos os seus ensinamentos, a fim de, ao vivenciá-los, superarmos o ciclo doloroso das reencarnações, ainda em provas e expiações. Então é importante a gente ressaltar que em nenhum momento, como disse o nosso companheiro Marcos Júver, das armadilhas, né, que eram preparadas para ele entrar em contradição contra o poder do Império Romano, né, e contra também o próprio povo judeu, que odiava pagar os impostos. Aliás, muitos de nós reclamamos ainda, né? Mas, naquela época, né, nós observamos isso. Então, é natural nós, como cidadão, cumprir o nosso dever. Mas não esquecermos, né, que Jesus pegou a esfinge lá, de César. Temos, sim, necessidade de coisas materiais, de cumprir o nosso dever de cidadão, mas não nos esquecermos de cumprirmos e ao procurar, pelo menos, alcançar os objetivos da nossa existência aqui, nesse planeta, que é justamente procurar o nosso melhoramento moral e espiritual e desenvolver em nós ainda os sentimentos superiores, aqueles os quais Jesus deixou muito claro no seu evangelho de amor. Assim, que reflitamos sempre na mensagem cristã, não é? Vale a pena a gente buscar na mensagem de Jesus esses ensinamentos para nós e trabalharmos, sim, para que possamos cada vez mais termos existências mais suaves, né? Podemos dizer assim, e avançarmos nessa estrada infinita do bem. Então, eu fico aqui com a minha participação, passo agora para o nosso companheiro Marcos Júver, para ele fazer as suas considerações, né, encaminhando aí o nosso programa. Temos aí 8 a 10 minutos, Marcos, contigo. Ok. Então, a gente vai fazer aqui um fechamento, tipo um resumão, né, de tudo que nós falamos, de uma maneira bem rápida, sobre essa conclusão do estudo, dessa passagem aí de Mateus, né, no seu capítulo 22. A conclusão que a gente pode chegar com tudo isso que a gente levantou nos mostra como Jesus respondeu com sabedoria à armadilha dos fariseus e herodianos, como você bem falou aí, Joanes. Ele nos ensinou a importância de cumprir nossas obrigações civis sem comprometer nossa devoção a Deus. E como nós estamos envolvidos assim, com a Páscoa, né, que já está passando, né? A Páscoa está passando, passamos aí pela Páscoa. Eu queria trazer a vocês uma reflexão sobre aquele momento em que Pilatos apresenta Barrabás ao lado de Jesus. Ali era uma chance que Pilatos teve, na certeza que Jesus era inocente, de libertar um inocente. Mas qual foi a surpresa de Pilatos? Pilatos trouxe o inimigo número 1 de Roma, pessoal. Barrabás era o inimigo número 1 de Roma. Só que ele esqueceu um detalhe. Barrabás era criminoso, sim, ladrão, sim, desonesto, sim, mas ele desejava acabar com o poderio romano, com a escravidão do povo judeu pela mão dos romanos. E ele era idolatrado pelo povo. E esse foi o grande erro de Pilatos. Quando ele traz
Pilatos traz Barrabás ao lado de Jesus, ele se assusta quando o povo grita Barrabás. Repito, era o inimigo número 1 de Roma, e quando ele foi preso, Roma festejou. A capital romana festejou, porque ele, junto com seus cúmplices, ficava naquelas ruas estreitas daquela época para assassinar os soldados que andavam em dupla, né? Os soldados romanos, para tentar mostrar o descontentamento dele, do povo judeu, em relação ao poderio romano. E aí, quando aparece Jesus, uma pessoa humilde, simples, que ainda mandava dar a César o que era de César, o povo talvez tenha entendido, né, o que Jesus queria dizer. Isso também é uma vertente, é uma interpretação que o Torres Pastorino, esse mesmo Torres Pastorino que você leu, de Minuto de Sabedoria, ele tem um livro não, são 8 volumes, Sabedoria do Evangelho. E ele faz essa interpretação, e que o grande tributo que nós, aqui na Terra, podemos pagar a Deus é a nossa melhoria moral, espiritual. Isso aí é a melhor coisa que podemos fazer para agradar a Deus. E quando, para fechar mesmo, quando o Chico foi perguntado em outra oportunidade, né? Chico, o que você pensa desses políticos, como eu falei lá na década de 80, por ali, né? Início de 90, o que é que você pensa desses políticos? O Chico parava e dizia assim, principalmente para as pessoas mais íntimas, eu não queria estar na pele deles. Vocês entenderam? A responsabilidade muito grande. Muito grande a responsabilidade. Eu não queria estar na pele deles. Então, a responsabilidade é grande, porque quando você esconde um denário, você está deixando alguém morrer lá no hospital. É um leito que está faltando lá. É um banco escolar. Gente, a gente ainda tem muito que crescer, muito que aprender, muito que evoluir. E esses ensinamentos do mestre ainda estão atualíssimos para que a gente reflita muito em seus ensinamentos. Muito bom. Então, Juarez, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos, velho. Agradecendo imensamente a oportunidade que nós tivemos de falar dessa passagem evangélica tão presente em nossos dias, para que possamos entender os nossos deveres como cidadãos civis, mas também criaturas espirituais, filhos de Deus, onde nós devemos também ajudar o próximo, cuidar com amor e carinho do nosso planeta, dando a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, para cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. E que Jesus, o nosso querido irmão maior, através de Ismael, o grande governador do nosso Brasil, interceda por esses homens públicos, por esses governantes, por nós, cidadãos brasileiros, para que possamos compreender a cada dia a importância de se dar as mãos, de perdoar e de amar ao próximo como a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e até uma outra oportunidade. Muita paz a todos. Muito grato. Que assim seja. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que